Santana, criador do Método Moto, e eu te ensino a pilotar com segurança e aproveitar momentos únicos sem correr riscos à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa, porque esse é o objetivo. Pilotar usando fone de ouvido é proibido segundo o artigo 252 do CTB. Então, isso é considerado infração média, 4 pontos, depois pesquise aí quanto cai no seu bolso por conta dessa brincadeira, tá? Então, se você tem o hábito de colocar o fone de ouvido físico, com fio, aquele fonezinho de ouvido, tal, com fio, saiba que esse fio exposto vai denunciar que você está pilotando com fone de ouvido, portanto, passível de pena. Ah, então já sei. Você está falando que eu posso esconder, né? Eu posso pegar um fone Bluetooth, né? Um AirPod, por exemplo, colocar aqui, colocar meu capacete, ajeitar direitinho e tal. Olha, você até pode fazer isso, mas de acordo com a lei, isso continua sendo proibido. Então a gente tem a primeira interpretação, artigo 252 do CTB, que é clara, não é uma interpretação, é claro, né? Dizendo que pilotar usando fone de ouvidos é proibido, tá bom? Agora, vamos lá, os sistemas, onde cabe aí a dúvida, onde o pessoal fica com dúvida? Os sistemas de alto-falante externos, aqueles que vão no guidão da moto, então aquela musiquinha, por exemplo, a Harley Davidson Ultra, ela tem sistemas no fairing, ali no morcegão, tá? Já embutido, tem sistema de som atrás e tudo mais. Então os sistemas que vão no guidão, aquelas caixinhas que o pessoal compra e coloca no guidão, ou que vão presos à carenagem da moto, eles não recebem nenhum tipo de restrição da lei, tá? Então a lei nem fala que é permitido, nem fala que é proibido. No silêncio, está permitido, tá bom? Mas não há uma permissão expressa. Olha, pode colocar um som na sua moto do lado de fora que tá tudo certo. Não, simplesmente a lei ficou calada. Agora, existe um parecer do CONTRAN, olha isso, é um parecer, portanto, formal, né, que tem o entendimento de que intercomunicador, atenção, intercomunicador são igualmente ilegais se usados para ouvir música, GPS e chamada telefônica. Então a única coisa dentro desse parecer que eu consultei, que é um parecer muito forte, ele fala o seguinte: a única coisa que se presta um intercomunicador é a comunicação com o garupa ou outros motociclistas que estiverem fazendo uso do mesmo canal. Então, olha, isso é muito importante. Porque eu estava consultando um canal, uma página de um vendedor de intercomunicador no Brasil, e aí tem lá o FAQ, né? O Frequent Asked, frequently, as perguntas frequentes. Tem lá o FAQ. Ali o cara está dizendo o seguinte: é proibido? Não é proibido. Você pode usar para ouvir a sua música, para não sei o quê. Não pode. Pela regra do CONTRAN, não pode. Então, ó, música. Atender chamada telefônica de jeito nenhum. Né? E GPS também inclui na mesma coisa. Não me pergunte por quê, porque eu não me debrucei sobre o parecer com muito afinco. Tá? Eu fui lá direto no resultado do parecer. Então não posso dizer para vocês que concordo ou discordo. Tá? Então esse aspecto legal, a gente sempre vai ter um combate aí de quem acha que é, de quem acha que não é. O fundamento do fone de ouvido é que ele é intra-auricular. E aí, sendo intra-auricular, você tem um efeito de diminuição da percepção auditiva do entorno e tudo mais. Eu vi esse fundamento lá. Tá? E aí, a questão do fone supra, fora do ouvido, são os falantes dos auriculares dos intercomunicadores, se equipariam porque transmitem um teto de decibéis maior. Enfim, pessoal, tem todo um regramento lá. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque assim, ó, não me cabe aqui tentar discutir com vocês, ou tentar discutir com quem quiser, pode ou se não pode, não é esse o meu objetivo. Eu vou falar do ponto de vista técnico. E eu vou dizer para vocês que eu não aconselho. E vou dizer por quê, fundamentando tecnicamente sobre o ponto de vista da pilotagem, tá bom? Então, a lei, o que a lei fala? Que
pilotar com fones encaixados é proibido. Aí, se você estender o auricular do comunicador como sendo um fone, né, porque a lei não fala se é o fone lá dentro, intra ou fora, ela fala de fone de ouvido. E é baseado nisso que a resolução do CONTRAN vai lá e ataca. Eu já vi casos, tá? Amigos que foram parados com intercomunicadores aqui, do lado de fora do capacete, e o policial fez aquela pergunta marota, tudo bem aí, você tá usando o telefone celular? E o cara falou, não. E aí o policial falou, você tá ouvindo uma musiquinha, né? E o cara falou, então você tá multado porque não pode. Então tem disso também, tá? Então, para que que serve? Segundo essa resolução não, esse parecer interno do CONTRAN, eles falam que, na verdade, é um ato que eles distribuem como algo para consulta, tá bom? Segundo essa consulta, esse parecer de consulta, eles falam que a única coisa que permite, que não faz muito sentido, é a comunicação com a garupa e comunicação com outros. Não faz muito sentido. Mas, enfim, eles permitem porque não há regramento em relação a intercomunicador. Tá? Então é importante que vocês saibam disso. Tá? Caixa de som na moto, o Rodrigo tá lembrando aqui sobre limite de decibéis, já já a gente fala sobre isso, tá bom? Beleza, pessoal? Então tem essa questão, do ponto de vista legal, há uma proibição de fones de ouvido, há uma interpretação no sentido de não abrir o uso irrestrito. Então, portanto, se o agente de lei cismar com você, ele vai te dar uma multa, então não caia nessa conversa de não, pode usar, fique à vontade, é permitido porque a lei não fala nada. Não é bem assim. Há um parecer que equipara os intercomunicadores a fone de ouvido, só liberando a comunicação garupa e motos. De novo, eu não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Eu vou me debruçar mais no assunto e vou ouvir vou ler outros pareceres, consultar outras pessoas, até para poder emitir, formar uma opinião. Mas o objetivo dessa live não é esse, não é discutir o ponto legal, porque o ponto legal a gente sabe que vai ter para os dois lados, tá bom? Agora vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Quais são os efeitos de ouvir música durante o ato da pilotagem? E talvez, depois dessa live, depois desse entendimento que a gente vai mostrar para você, depois desses efeitos todos que a gente vai fazer esse contraponto com vocês, você chegue que mesmo havendo argumento plausível para dizer que pode ouvir música ou não, você chegue ao entendimento de que é melhor não ouvir, tá bom? Vamos lá então? Então primeiro eu quero dividir a nossa live, como sempre, dividir a nossa aula em tópicos, né? O tópico número 1 foi esse que eu acabei de falar, proibido ou não é proibido, pode ou não pode. A única coisa que pode expressamente, não porque está escrito, mas porque não fala, é o som externo. Então se você quiser colocar uma caixinha de som no seu guidão, de acordo com a lei, pode, tá? É o ideal? Não. Já te digo por quê. Mas pode. Você vai ser parado pelo policial porque a caixinha tá lá, tá tocando o seu sonzinho? Não. Ele não pode te multar. É claro que tem um limite de decibéis. É claro que, enfim, pode ter uma interpretação do policial se aquilo tá muito alto, tá muito baixo, enfim. Eu confesso que eu não desci a esse detalhe porque é uma permissão. E não é crível que um som de moto tenha um limite de decibel tão grande, né, uma potência tão grande, a ponto de ser parado e questionado a potência do som. Geralmente são sons ali de baixa potência, feitos para que o usuário e só ele escutem, tá? Mas, claro, tem aqueles lá que gostam de fazer, gostam de entrar na exceção e colocar um trio elétrico grudado na moto. Mas, enfim, isso também é outro assunto para depois, tá? Turma, vamos lá. Ó, independente de legal ou não, o fato é que a música distrai. E aí o segundo efeito que eu quero traçar com vocês agora é o que eu chamo de efeitos mentais. Quais são os efeitos mentais decorrentes do ponto de vista de ouvir música, ouvir ou conversar, tá? Essa live é muito engraçada porque eu sempre coloco assim, é ouvir música e conversar. Então eu tô lá com a garupa, tô falando com ela o tempo todo, os efeitos são os mesmos. É claro que tendo na música você não tem intervalo de silêncio, né? Você tem um som
ali que é o tempo todo. Já na conversa você tem um intervalo, você tem uma intermitência, hora fala, hora não, enfim, mas os efeitos são muito parecidos, tá bom? Primeira coisa, independente de ser legal ou não, né, o fato é que a música distrai. Isso é importante que você coloque na sua cabeça. Ó, o ritmo, a intensidade do som, a batida, o ritmo, a batida na música, a letra da música, tudo isso é motivo para que você quebre, para que você desligue momentaneamente do ato da pilotagem aquilo que é o mais importante, a atenção focada. Tudo isso é motivo para que você, no ato da pilotagem, pare de prestar atenção e passe a apreciar a melodia. E aí, coisas acontecem em decorrência disso, né? Você tem a quebra da atenção focada, você tem a quebra da atenção deliberada, já falo um pouquinho sobre isso, e você tem a queda da atenção geral. Então, do ponto de vista mental, ou do ponto de vista mental, exatamente isso, do ponto de vista de atenção, ouvir música traz um prejuízo, porque você vai fazer justamente a quebra da atenção focada. A atenção focada consiste justamente em prestar atenção, foco, no ato da pilotagem em si. O que que eu estou fazendo? A atenção focada, ela amplifica o estímulo sensorial. Então ela amplifica o toque, a audição, a sensibilidade, o senso de velocidade, o senso de distanciamento. A atenção focada faz com que você tenha ali uma integração naquele momento com o que você está fazendo. A atenção deliberada é você deliberadamente colocar pontos focais de atenção a coisas específicas. Então, por exemplo, estou pilotando, regra do escaneamento por quadrante, enxergo aqui, enxergo ali, enxergo aquele ponto do carro, enxergo aquele ponto do corredor, enxergo o carro da frente, a moto da frente, enxergo aquele ponto da curva, aquele traçado, enfim, isso se chama de atenção deliberada. Deliberadamente, eu coloco a minha atenção em algum ponto específico de risco ou algum ponto que demanda mais acuidade, algum ponto que demanda mais intensidade de uso de técnica. Deliberadamente, eu distribuo a minha técnica para aquele ponto específico. E a atenção plena ou atenção geral é aquela que conjuga as duas atenções, tanto a atenção do ato da pilotagem como a atenção de pontos específicos. A atenção plena ou atenção geral é fundamental para o que a gente chama de direção situacional, porque ela conjuga a experiência de pilotar com a experiência de olhar o que está acontecendo, metrificar quais são os riscos, tentar se antecipar, puxar a técnica certa e fazer com que aquilo que você detecta como sendo risco não aconteça. Olha isso. Para isso, essas três atenções, né, duas independentes e uma que é o resultado das duas juntas, elas são cruciais. Elas são o que determinam o seu ponto de segurança na pilotagem. E a música, justamente, faz com que haja uma concorrência entre esse tipo, essas atenções e a melodia, o ritmo, a batida, a letra da música, o sibilar da canção. Ah, eu não sei falar inglês, mas eu faço aquele inglês macarrônico, né? Eu canto do meu jeito. Ou seja, você tira um pouco do foco da atenção de um certo ponto ou do ato da pilotagem para poder linkar a melodia, saber o que vem depois. Quando você canta uma música, você sabe exatamente o que vem depois. O ritmo, aquele riff de guitarra, aquela coisa, aquele tambor que você quer ouvir. Enfim, quando você projeta parte da canção, quando você canta, você desliga o switch de muitas coisas ligadas aos centros de atenção. Então, só por aí a gente já tem uma afetação muito rigorosa. Afeta diretamente a atenção focada, deliberada e a atenção geral, tá bom? Efeitos físicos da música. Então, primeiro vamos para os efeitos ali mais perceptíveis, né? O som, a música, a melodia, a letra, aquilo tudo vai gerar
algumas coisas. Atenção focada, deixei a porta fechada, pois é. O som, a melodia, o ritmo, o tilintar, aquela coisa toda vai gerar alguns efeitos físicos também, tá. Então, os efeitos mais imediatos, aqueles que a gente mais percebe que é normal, tá, primeiro, retirar a mão do guidão para poder passar a música. Isso é um efeito físico. Então, geralmente, quem usa lá, quem gosta de ouvir música e tudo mais, vez ou outra, retira a mão do guidão para poder passar a música ou para poder aumentar o volume, né. Então retirar a mão do guidão é um efeito físico, tá. E causa risco. Outra coisa que é muito comum, que eu já vou falar, são os micromovimentos, mas de cara, a música tem essa característica, passar a música, mexer no volume, principalmente quem tem som na moto, não é toda moto que tem, mas enfim, ficar buscando, zapeando ali a música, a estação, apertar, colocar atenção para apertar os botões que passam a música, né. Às vezes a gente tira aqui o olho para poder apertar, isso é um efeito físico que o ato de ouvir música calma. Mas, vamos lá, além desse efeito de movimento, que está categorizado na fase de micromovimentos corporais, eu quero falar no efeito físico, porque música, som, cansa. Cansa. Ponto. Cansa. Tá bom? Então, ó, volume, intensidade do ruído constante, cansa e impacta diretamente na saúde auditiva. E até mesmo na saúde mental do piloto. Coloque isso aí como um ponto de atenção, tá bom? Então, ó, imagine que além de disputar com ruídos do vento, que a gente já viu que são altos, ó, ruídos de vento, ruídos da via adentrando no capacete, que ó, ultrapassam facilmente 100 decibéis, é um absurdo. Então entenda, ó, o som da via, mais o som do vento, em tudo aquilo aquilo ultrapassa mais de 100 decibéis. Qual a garantia que eu tenho que eu vou conseguir ouvir a música escolhida? Eu vou precisar aumentar ainda mais essa música para que esta música que eu escolhi compense esses sons, esses ruídos da via. Então, gente, é muita coisa, é muito som, é muito ruído, é muito barulho. Isso vai causar impacto na atenção. Isso faz com que você fique cansado. Pode ver que depois de um tempo ouvindo a música, isso cansa. Às vezes você quer desligar. Isso é um efeito físico, é um efeito físico, literalmente. Eu já vou explicar por quê para vocês. Então, coloque atenção nisso. Música cansa. O efeito físico também, que além de impactar na atenção, que a gente já falou, ela causa dor de cabeça. Então, aquele som estridente, muito mais, causa dor de cabeça. E som alto, toda essa parte de sobrecarregar como é que eu vou falar? Um dos nossos sensores, né? Um das nossas capacidades, que é a capacidade auditiva. Quando você sobrecarrega um dos nossos sentidos, você tem automaticamente um disparo do organismo de proteção. Então, quando eu sobrecarrego o meu estímulo visual, eu tenho um disparo do organismo, do cérebro, de proteção. Geralmente é causar algum desconforto através de dor, para que você cesse aquele estímulo. Então, o alto ruído provocado o tempo todo de maneira constante vai fazer com que eu tenha uma hiperestimulação da parte auditiva, do estímulo da audição. Depois de um certo tempo, aquilo vai começar a competir com um monte de coisa e o próprio cérebro vai fazer o seguinte: quer saber de uma coisa? Isso não está confortável, ele não vai parar, dispara alguma coisa aí para fazer ele cessar de ouvir isso nessa altura. Então, dor de cabeça vai acontecer, paciência, pode ver que você vai ter uma afetação na paciência, no humor, e isso, pilotar com dor de cabeça, ou humor alterado, ou paciência, estado de paciência alterada, causa, sem nenhum tipo de dúvida, risco geral de pilotagem, tá bom? E aí, assim, ó, o que que afeta, né? Assim como eu falei na parte mental,
que afeta os 3 níveis de atenção, eu também vou falar aqui, na parte física, quais são as afetações. Então, afeta diretamente o sistema auditivo, causa para você, pode ver que depois que você passa um tempo pilotando sem música, tá? Só com capacete, aquele ar entrando, aquele zunido do vento, já falei numa live sobre isso, você tem um zumbido, ele fica por um tempo após a pilotagem. Depois que você desliga a moto, preste atenção que você vai ouvir um zum o tempo todo ali. E isso, inclusive, faz com que você não descanse do jeito certo. Então, se você pilota, principalmente em viagens, cobre um tempo, muito tempo ouvindo barulho, use um capacete com ruído, um capacete aberto, que é errado. Quando você chegar para descansar, esse zunido intermitente, ele vai afetar a sua condição de descanso, tá? Depois de um tempo, esse ruído passa a ser esporádico, né? Depois de um tempo que ele fica lá zunindo, ele passa a diminuir a intensidade, mas com o tempo, com o hábito, com o costume de se expor a esse ruído, você tem uma perda considerável do trato auditivo, você tem uma perda na sua capacidade auditiva. A longo prazo, pilotar uma moto pode causar perda auditiva? A resposta é sim, pode sim, porque geralmente a gente está exposto a ruídos muito intensos e a depender da velocidade, via mais o vento ultrapassam facilmente 100 decibéis. Então agora imagine você colocar música para superar os 100 decibéis. É um absurdo. Tá? A próximo efeito físico, a próxima coisa que afeta é o que eu estava falando antes, micromovimentos. Que tipo de micromovimentos são esses? É o ato de tirar a mão para poder passar a música, apertar o volume, trocar a estação, enfiar a mão na jaqueta para apertar o botão do celular, porque você já memorizou que apertando aqui você passa a música, ou até mesmo tirando, colocando, enfim, tem N formas de você se distrair fisicamente para poder fazer o que tem que fazer, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, micromovimentos corporais. Ó, é muito comum a gente pilotando, ouvindo música, fazer aquela batidinha, você está aqui acelerando, faz aquela batidinha para poder acompanhar o ritmo, balança a cabeça, balança o tronco. Eu já vi gente dançando em cima da moto. E até sem perceber, você faz um micro movimento de pés, bate nos pés lá embaixo, você balança as pernas. É muito comum que você tente acompanhar o ritmo, especialmente quando é a sua música preferida. Você entra em êxtase e fala: Nossa, eu adoro essa música, que legal que ela entrou aqui na minha playlist. E aí você intensifica a atenção, aquilo entra num ritmo, numa batida, especialmente com músicas que têm ritmos muito parecidos com o batimento cardíaco, por exemplo. Né? Então você entra naquele ritmo, e começa a batucar na moto, começa a fazer uma batidinha com o dedo, eu já vi muitas coisas, muitos relatos. Eu já vi gente que fala que escuta música e vai acelerando no ritmo, uma doideira. É uma coisa assim sem nenhum sentido. Então isso é um efeito físico. Próximo efeito físico que você nem imagina, mas o som alto é uma vibração, é uma onda, né? E ele afeta diretamente o sistema vestibular, porque o sistema vestibular é composto da região que a gente chama de ouvido interno. E ali a gente tem o vestíbulo, tem todos os canículos e tudo mais. Esses canículos, o vestíbulo, eles recebem informação através da movimentação do corpo. Então, quando você se movimenta, você afeta o sistema vestibular. Quando a gente tem uma onda vibracional muito intensa de som, a gente afeta fisicamente o vestíbulo também. E afetando o vestíbulo, eu afeto o sistema vestibular. Sistema este responsável direto pelo equilíbrio, sistema este responsável direto pela noção de espaço, por uma série de coisas. Então há uma afetação direta do sistema vestibular. E aí, olha que louco, se eu afeto o sistema vestibular, eu afeto o sistema de campo de visão periférica. Peraí, como assim o ruído, o som excessivo, a música pode afetar a visão? Não diretamente, mas pode afetar o campo de visão periférica, que é uma visão indireta e que depende do sistema vestibular. Então, uma coisa, eu até coloquei uma setinha no resumo, no mind map, que uma coisa afeta a outra.
se eu afeto o sistema vestibular, eu também termino afetando a minha visão periférica. Então, excesso de ruído faz com que a minha visão periférica diminua a amplitude, diminua os efeitos de conseguir o que eu pretendo com ela, diminua o alcance, diminua uma série de coisas. Então, olha só, efeito físico são cruéis quando a gente tem um som elevado. Ah, mas a música, eu escuto música clássica, eu escuto Chopin, eu escuto Mozart, Beethoven. E aí eu aprendi, eu ouvi que essas músicas, elas estimulam o meu cérebro, a minha atenção. Sem dúvida que elas estimulam dentro de um parâmetro de audição regular. Mas quando você está na moto, de novo, você vai competir com o som que está acontecendo no entorno. Você vai competir com o barulho da via, que normalmente gira em torno, com carros passando, gira em torno de 60 a 70, entre 60 e 80 decibéis. Se tiver uma via com movimento de caminhão, a gente está falando de muitos decibéis. Some-se a isso o som do vento. Você tem que colocar uma música numa altura tão grande a ponto de superar esses muitos decibéis da via e do vento. E aí, o que é para estimular passa a machucar. Sem falar em um efeito muito importante. Quando eu aumento o som, porque eu preciso escutar, eu zero completamente a minha percepção auditiva do entorno da pilotagem. E isso é fundamental. Ouvir uma frenagem mais quente, ouvir uma arrancada de um veículo, ouvir uma buzina, ouvir, enfim, ouvir o entorno, uma ambulância, um veículo de apoio. É importante ouvir o entorno na pilotagem, né? E se eu estou com o som na última altura para concorrer justamente com esse monte de ruído, eu não vou ouvir o entorno da pilotagem. Então veja, por A mais B, só por estes dois efeitos, tanto o efeito mental quanto o efeito físico, se eu fosse você, eu já pararia de ouvir música na pilotagem. Eu não quero ser chato. Ah, nossa, puxa vida, nem isso eu posso fazer. Você pode fazer o que você quiser. O que a gente está fazendo aqui hoje é entregando um conhecimento, né? Porque aí, ó, eu escutei de uma grande pessoa, de um grande mestre que eu sigo, o seguinte: a partir do momento que eu te dou o conhecimento, a ignorância não te protege mais, tá? Então é importante que você saiba que a partir de agora eu estou entregando para vocês um conhecimento, uma ordenação lógica, é uma questão técnica, né? Do jeito moto de ser, né? Motociclismo objetivo, ou seja, estou entregando o que eu tenho que entregar com técnicas ordenadas, moto. Então, estou entregando de uma maneira objetiva, técnica e organizada. Se você não quer usar ou acha que é besteira, paciência, é uma escolha sua, eu não posso abrir sua cabeça e colocar. Mas eu estou te dando a fundamentação, justamente para que não reste dúvida. O meu objetivo, a minha missão é tirar as dúvidas sobre o ponto de vista técnico e lógico. Se você quer usar, it's up to you. É problema seu, tá bom? Tipo de música, ele influencia no comportamento, né? Algumas músicas podem causar no piloto um estado de arrojo, de entusiasmo, de aptidão para o risco. Então vamos lá, independente de ser um rock, um heavy metal, não é isso não, tá? Você pode ser uma pessoa que gosta muito de samba, por exemplo, e quando toca aquele samba especial, você fica extremamente animado a ponto de correr um pouco mais de risco, ou achar que você fica mais leve, então o corpo tem. Na verdade, falando do ponto de vista mental, de novo, a atenção focada é desativada, né? A atenção deliberada perde alcance, então você já não consegue mais enxergar tanto risco assim, e aí você assume certas coisas. Então, o tipo a música pode gerar sim um comportamento, pode gerar um comportamento inclusive agressivo ou outros comportamentos que resultam em acidente, tá bom? E da mesma forma, um som envolvente,
ali um som de frequência mais ritmada, mais lenta, uma música clássica, pode causar um estado de relaxamento perigoso, pode causar sonolência e, do mesmo jeito, pode causar risco para a pilotagem. Então, seja de um lado, seja de outro lado, ouvir música tem essa questão de afetar diretamente o comportamento da pilotagem. E isso é muito sério, isso é muito grave. Eu sempre falo aqui e me remeto às lives, né? Eu fiz uma live onde eu falo sobre escapamento. Ó, que legal. O que tem a ver escapamento com audição? Tem tudo a ver, mas não especialmente no sentido de ouvir, né? Mas no sentido de arrojo. Um escapamento mais alto, e agora se conectam as coisas, um escapamento mais alto, ele grita, ele tem um som de motor mais explosivo, que na verdade, no fundo, quem curte um escapamento mais aberto, mais estridente, coloca pensando que os outros vão ouvir. Isso não é verdade, a gente já falou sobre o efeito Doppler, tá? Mas no fundo, ele gosta de ouvir o som do motor, do escape, do resultado dos gases ali. Ele gosta de ouvir aquela abertura, aquela estridência do escape. Entenda, aquilo causa nele uma vontade de acelerar sempre um pouco mais, porque ele gosta de ouvir aquele som. É a mesma coisa aqui, é um tipo de comportamento. E a depender da música que cai na sua playlist, você fica entusiasmado. E o entusiasmo geralmente embota a razão. Ó, o entusiasmo no motociclismo embota a razão. O entusiasmo faz com que eu não enxergue a razão do risco, faz com que eu nem veja muitas vezes que aquele risco naquele ponto existe. Então, isso é muito importante por conta de uma música que eu gosto. Olha que louco, porque essa música me dá aí um arrojo maior, tá bom? Movimentações, bom, eu já falei, mas é bom a gente reforçar. As movimentações causadas, as micromovimentações, já foram objeto de discussão, mas eu gosto de reforçar a batida das mãos, dos pés, tudo aquilo que pode afetar diretamente o equilíbrio ou criar micromovimentos perigosos e até causar, por exemplo, um chime. Olha que louco. Você está ali a 120 por hora, hipoteticamente, você começa a bater aqui no guidão, você tem um estado de vibração da batida, você começa a fazer uma batidinha um pouco mais forte, aquilo pode criar uma reverberação, entrar em movimento oscilatório e gerar um shimmy. Quem diria que música pode gerar shimmy? Não a música em si, mas o resultado do movimento, do micromovimento. Então assim, ó, se você, de novo, quiser ouvir música, né, você sabe do risco. Então, saiba, ouvir música não é boa coisa por tudo que a gente lançou aqui. Tá? Então você tem uma diminuição da atenção focada, você tem uma diminuição, você tem um efeito muito grave do ponto de vista físico, você tem um efeito comportamental e você tem um efeito de criar movimentações que entram ali na parte de afetação física, mas que eu gosto de deixar separado, porque isso acontece, você vai bater o pé, você vai movimentar o corpo, imagina você no meio de uma curva, tocando a sua música favorita, você deitado fazendo a curva lá, por um momento você balança a cabeça. Olha, se você balançar a cabeça, eu não posso esquecer disso, isso é crucial. Tá? E tem a ver com o sistema vestibular. Quando você balança a cabeça para bater no ritmo, quando você faz assim, seja lá o que for, você está balançando as estruturas do ouvido interno. Você está balançando o vestíbulo. Você está balançando as estruturas do labirinto, que são canículos interligados. E aí você está afetando diretamente o sistema vestibular de equilíbrio, o senso de direção e uma série de coisas. Então imagine você numa curva balançando a cabeça. Não faça isso, tá bom? Não vou perder meu jargão. Não faça isso, tá? E aí qual é o contraponto ao sistema de som? Qual é o contraponto de você ouvir uma música? É justamente você não ouvir música. Eu não quero ser chato, né? Mas o contraponto aqui é outro. Contraponto de ouvir música é não ouvir música.
E aí, para isso, eu vou de um item à parte, né? Eu vou dizer para vocês que vocês aprendam a suprimir os ruídos. Foi o que eu acabei de falar aqui. Aprendam a deixar essa parte da pilotagem calma, né? Aprendam a deixar esse estímulo não. Esse estímulo é o que tende a ser hiperestimulado, porque o campo visual é o campo visual, o tato ele tem o hiperestímulo, mas depois de um certo tempo, sentado na mesma posição, não há tanto hiperestímulo assim, há um costume, mas a audição não, ela sofre o tempo todo com ruído. Então o que eu posso falar para vocês? Usem protetores auriculares. Usem protetores auriculares, que isto vai melhorar a sua pilotagem 200%. Vocês não sabem como é legal você reduzir a intensidade do ruído, como fica confortável. Eu fiz uma live sobre senso de velocidade e tratei especialmente disso. Quando o senso de velocidade afeta toda a questão da incolumidade mental, justamente pelo hiperestímulo da audição. Então, existem protetores auriculares específicos para o uso na moto. Eu não faço, não ganho nada para fazer essa propaganda, mas eu sempre recomendo um equipamento que eu uso, tá? É um protetor chamado No Noise. N-O, tudo junto. N-O-N-O-I-S-E. No Noise. E aí, qual que é o esquema do No Noise? Ele tem um cone de cerâmica dentro, tá? Ele faz o seguinte, ele pega aquele ruído intenso, né? Entra esse ruído na parte menor, na parte maior, tá? Dentro do no noise, é invisível, tem um tubinho assim, ó. Ele tem a parte que você coloca, tem um tubinho, aí tem um cone boca aberta, o ruído entra, e aí esse cone de cerâmica faz justamente com que a onda seja diminuída. O no noise consegue deixar os ruídos em torno de 30 decibéis. Olha que beleza. 30 decibéis. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você pode ouvir tudo que está ao seu redor, tudo, os sons da estrada, buzina, caminhão, tudo, mas tudo vai ser tudo que superar uma marca acima de 30 decibéis vai ter intensidade diminuída. Então você vai continuar ouvindo, mas com menor intensidade. Então eu sugiro fortemente que você compre um protetor auricular, tá bom? Ah, posso colocar aquele protetor de espuminha? Pode, desde que você não aperte ele muito a ponto de esgotar o som, tá? Desde que você abafe um pouco. Tem gente que anda com algodão, pode também, não tem problema. Tampão, legal, desde que você não abafe completamente o som, tá? Como é que você aplica um protetor no noise? Né? Você corre a mão aqui, ó, puxa a orelha por trás, aplica sem apertar muito, tá? Aplica ele de uma maneira confortável, do outro lado também aplica, já era. Coloca o seu capacete e vai embora, que você vai ver que é outra pilotagem. Ele custa barato, custa R$ 180, se eu não me engano. Tá bom? Então, vocês vão gostar muito de usar um protetor auricular. E aí, assim, longas horas de estrada, longas horas de pilotagem com ruído constante do motor, do tráfego, do vento, consome energia, tanto física quanto mental, gera dor de cabeça, gera fator de exaustão, atrapalha o sono e os protetores auriculares específicos para pilotagem vão ajudar enormemente na sua concentração, no seu nível de alerta geral, né? Sem aquela constante enxurrada de ruído, de barulho, do som do vento. O som do vento é cruel e o protetor faz isso. Ele faz com que você abafe o som do vento, tá bom? Eu dei uma marca, mas tem outras, tá? Você vai aí achar mais coisas por aí. Eu confesso que eu não consigo parar de usar, tá bom? Ah, mas meu capacete, ele tem uma boa capacidade de filtrar o ruído. Ele é um capacete bem construído e tudo mais. Legal, ótimo, mas nenhum capacete filtra o ruído 100%. Tá bom? Então não dá para confiar 100% na eficiência do capacete, porque ele tem que ter ventilação. E o vento entrando faz ruído.
Até porque os capacetes modernos, eles têm dutos de ventilação para poder respirar, e vai ter ruído dentro. Especialmente os capacetes modulares, né, os escamoteáveis. Esses fazem muito ruído. São capacetes barulhentos por natureza, ok? As indústrias tentam até melhorar, mas eles são muito ruidosos se comparado com capacetes fechados integrais. Tudo bem? Então minha dica da noite é: compra um No Noise, compra qualquer protetor auricular com esse esquema de cone, para que você possa ter uma pilotagem tranquila.